Olá, turminha! Hoje é quinta-feira e nós vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. E olha que gostoso, vamos iniciar o novo livro, o livro Cheirando Novo, lá na unidade 6, ok? Então, por favor, abram o livro na página 6. A unidade 6 é essa daqui, que se chama Passa o Tempo. Então, nós vamos estudar sobre o tempo em diferentes aspectos, né? O tempo, ele pode ter sentidos diferentes, né? Olha só, aqui na página número 8, eu farei a leitura e vocês vão acompanhar comigo. Lá no Ideias em Construção. É comum em nosso dia a dia escutarmos e utilizarmos diferentes expressões com a palavra tempo. Mas você já se perguntou o que significa essa palavra? Observe as imagens e, com o auxílio do professor, leia as expressões relacionadas ao tempo. Então, olha só, quantas expressões aqui, ó. Várias crianças, né, cada uma dizendo algo com a palavra tempo. Ó, o tempo passa muito rápido, o tempo voa, perdemos muito tempo hoje. Dá tempo de ir ao banheiro? Queria ter uma máquina do tempo. O tempo está muito frio. O tempo está muito quente. Então, olha só, dessas expressões, né, que estão sendo ditas aqui, nós observamos que a palavra tempo foi utilizada no sentido de passagem do tempo, né? O tempo passa muito rápido, o tempo voa, né? O tempo, as horas, os meses, os dias, as semanas passam muito rápido. Então, se refere a esse tempo, né? Que é um tempo que a gente chama de cronológico, que é a passagem das horas, a passagem dos dias, né? As passagens dos meses, do ano. Então, esse é o tempo cronológico que está sendo referido aqui. Mas tem aqui também duas falas que se referem a um outro tipo de tempo. Olha só, o tempo está muito frio, o tempo está muito quente. Esse tempo não está se referindo ao tempo da passagem dos dias, dos meses, do ano. É um tempo meteorológico. É o tempo que se refere ao clima, né? A temperatura. Olha, está muito frio, está muito quente. Então, esse tempo quer dizer o clima, né? Se está frio, se está calor. Nossa, o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado. Então, esse tempo se refere ao tempo meteorológico, que são as condições climáticas, né, do clima. E o outro tempo, né, que se refere a como o tempo passa rápido, né, a passagem do tempo, é o tempo cronológico. Tudo bem? Então, lá na página 10, nós vamos continuar a leitura, ok? Aqui no Construindo Conhecimentos. Você já deve ter escutado alguém usar as expressões: o tempo voa, o tempo não está bom. Nos dois casos foi usado a palavra tempo, mas com significados diferentes. Em uma delas, o tempo é cronológico. Então, quando fala o tempo voa, o tempo passa muito depressa, né? Hoje não tive tempo para nada, né? Então, o que a gente quer estar se referindo? Ao tempo cronológico, a passagem do tempo. Mas quando a gente fala o tempo não está bom, o tempo está instável, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, o tempo está ensolarado, eu estou querendo dizer do tempo que se refere ao clima, né? A temperatura, se está ventando ou não. Esse tempo é o tempo meteorológico, tudo bem? Então, olha só, o tempo cronológico, as expressões, o tempo passa muito rápido, o tempo voa, utilizadas por muitas pessoas, se referem à passagem do tempo, que pode ser medida e indicada por meio de dias, semanas, meses e anos. Desta maneira, o tempo que pode ser contado e indicado por essas medidas é chamado de tempo cronológico. Então, quando a gente pensa no tempo, né? Pensando nos dias, nos meses, né, nos anos, nas horas, a gente está se referindo ao tempo cronológico. A seguir, conheça um dos instrumentos utilizados para medir o tempo cronológico. E aqui está na página 11, no Você Sabia, esse instrumento que também é utilizado para fazer a medição do tempo. Esse instrumento se chama ampulheta. Olha só que legal. A ampulheta também é conhecida como relógio de areia.
é um instrumento utilizado para medir a passagem do tempo. Antigamente, ela era utilizada em navios para saber a duração de uma viagem. A areia que está dentro dela passa de uma parte para outra em um determinado tempo. Esse tempo pode variar de acordo com o material de que é feita a ampulheta e com o tamanho da abertura entre as partes de cima para baixo. Então, a ampulheta, primeiro ano, é um equipamento, né, de medida de tempo que se utiliza um vidro, né, um recipiente de vidro e areia. Então, essa areia, ela tem que ser passada de um recipiente para o outro, né, aqui de um lugar para o outro, em um determinado tempo. Então, quando, por exemplo, uma ampulheta que marca o tempo de 1 hora, ela vai ter uma quantidade de areia e uma abertura em que essa areia seja passada em 1 hora. Então, quando essa areia passar totalmente, eu vou saber que se passaram 1 hora, né? Porque a ampulheta nos dá essa informação. Então, existem várias maneiras de se medir o tempo. Tem o nosso tradicional relógio, né? Tanto o relógio de pulso quanto o relógio digital. Antigamente, era muito comum as pessoas, né, e os indígenas medirem o tempo utilizando o relógio de sol, né? Então, nós vamos aprender, ver algumas curiosidades sobre essas formas, né, de medir o tempo mais antigas e diferentes das que nós estamos acostumados hoje. Hoje nós estamos muito acostumados com o relógio tradicional, né, aquele relógio de ponteiro e o relógio digital. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. O período de 7 dias é chamado de semana. Cada dia recebe um nome. Domingo, segunda, né, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo é considerado o primeiro dia da semana. Segunda-feira, o segundo dia. E assim por diante. É importante considerar essas medidas quando organizamos uma rotina de atividades. A seguir, confira como as tarefas de Marina são distribuídas durante a semana. Então, olha só o que está dizendo aqui pra gente, né? Que a semana, ela é dividida, né, em dias. Então, quais são os 7 dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, é muito importante, né, nós sabermos esses dias da semana para organizar a nossa rotina, né? Organizar os nossos compromissos, as nossas agendas, ok? Então, olha só, lá na página 12, nós temos uma agenda da semana da Marina. Olha só, na segunda-feira, ela tem aula de natação de manhã e escola à tarde. Na terça-feira, aula de violão de manhã e escola à tarde. Na quarta-feira, aula de natação de manhã e escola à tarde. Na quinta-feira, almoço com a vovó, que delícia, hein? E escola à tarde. Na sexta-feira, dia de fantasia na escola à tarde. No sábado, ir ao clube. E no domingo, brincar no parque. Então, olha como que a agenda da Marina foi organizada nesse período de uma semana. Então, olha só, o período de uma semana, olha, tem todos os dias que tem em uma semana, né? Tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Tudo bem? O período aproximado de 4 semanas forma um mês. Os meses são, vocês se lembram quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí se passaram os 12 meses do ano, né? E completou, né, esse um ano. Depois inicia os meses novamente, né, num próximo ano. Aí começa tudo de novo, janeiro, fevereiro, março. Mas então, olha só, os 12 meses juntos formam um ano. Em alguns meses, temos acontecimentos que se repetem todos os anos. É o caso do nosso aniversário e da celebração de datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal. Então, existem datas, né, comemorativas que se repetem todos os anos, né? A Páscoa, o Carnaval, o Natal, o nosso aniversário. E olha só o que a Marina está dizendo. Meu aniversário é no mês de abril. E o seu, quando é?
Você sabe qual que é a data do seu aniversário? É muito legal nós sabermos, né, a data do nosso aniversário. Então, se você não sabe, pergunte aí para a mamãe e para o papai, né, para você saber qual foi o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você nasceu. Tudo bem? Agora, primeiro ano, vocês vão abrir o livro aqui na página 116, lá nas atividades complementares da unidade 6. E nós vamos observar a agenda do Miguel. Olha só, a agenda do Miguel tem os dias da semana e as atividades planejadas para cada dia. Então, olha só, domingo está em branco, né? Não tem nada planejado por enquanto. Na segunda-feira, brincar na casa do João. Na terça-feira, aula de judô. Na quarta-feira, também não tem nada planejado por enquanto. Na quinta-feira, aula de judô. Na sexta-feira, dia do brinquedo na escola. Ai, que legal, hein? Esses dias vocês gostam, né? E no sábado também não tem nada planejado. Então, observando essa agenda do Miguel, vocês vão responder as perguntas. Da letra A. Em quais dias da semana Miguel não tem atividades planejadas? Então, voltem lá na agenda, tem alguns dias que estão em branco, né? Que não tem atividades planejadas. Vocês vão escrever quais dias da semana são esses, ok? Lá na letra B, quantas vezes por semana ele faz aula de judô? Em quais dias? Então, aqui, ó, são duas perguntas. Quantas vezes? Uma vez, duas vezes, três vezes? Quantas vezes vocês observaram aí na agenda do Miguel que ele faz a aula de judô? Então, são duas perguntas. Você vai dizer se são 2 dias, 3 dias, e você vai dizer também quais são esses dias, né? Então, em quais dias da semana que ele faz a aula de judô? E na letra C, qual é o dia em que Miguel pode levar um brinquedo para a escola? Então, qual que é o dia do brinquedo na escola, hein? Que o Miguel pode levar o brinquedo? Também está aqui na agenda dele, ok? Então, pausem o vídeo, respondam aí essas perguntinhas e eu já volto com a correção. Então, vamos à correção. Lá na letra A, em quais dias da semana Miguel não tem atividades planejadas? Então, olha só, aqui na agenda, né, nós temos os dias que estão em branco, que é o domingo, a quarta-feira e o sábado. Então, você escreveu, ó, domingo, é quinta-feira, é quarta-feira, primeiro ano, eu errei aqui, ó. Eu errei. É quarta. Ok? Então, ó, domingo, quarta-feira e sábado. Lá na letra B, quantas vezes por semana ele faz aula de judô? Em quais dias? Então, ele faz 2 vezes, né? De terça e quinta, ok? Se você escreveu de terça-feira e quinta-feira, tudo bem, também está mais completo ainda, né? E lá na letra C, qual é o dia em que Miguel pode levar um brinquedo para a escola? Ele pode levar um brinquedo na sexta-feira, certo? Fácil? Então é isso aí, primeiro ano. A nossa aula de ciências fica por aqui. Tchau, tchau!